nós estamos no ar com Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é psicologia. Nós vamos tratar da psicologia de forma geral, porque muita gente ainda não sabe quando procurar um psicólogo, o que é realmente a psicologia. Para isso a gente vai falar desse assunto. Eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Jaqueline Batista Taufenbach. Seja bem-vinda. Obrigada, Débora. Obrigada a todos os teus telespectadores. Eu fico muito feliz pelo convite, né? Primeira vez que estou aqui com vocês e acredito que posso trazer um pouquinho do meu conhecimento aí para que a gente possa discutir e conversar um pouco sobre esse tema. Bom, a Jaqueline também atua na área acadêmica, né? E rola muito essas dúvidas em relação ao que é a psicologia, alguma confusão em relação aos seus objetivos realmente, Jaque? Muitos acadêmicos, quando vão buscar psicologia, a gente pergunta, né, principalmente alunos de primeira, segunda fase, né, qual que foi o interesse, né? E o bacana é que eles vêm com aquele intuito de, eu quero ajudar as pessoas. E esse é o objetivo principal da psicologia, né? Ajudar as pessoas, ajudar as famílias, ajudar a sociedade de maneira geral. Algumas confusões que existem, eu acho que é a questão mesmo, Débora, de quando as pessoas pensam que a psicologia é para determinado público, para determinada faixa etária ou para determinado cunho social, né? Mas não, a psicologia é para todos. Eu acho que essa é a maior confusão que existe, né? Por exemplo, a psicologia é só para aqueles que têm alguma patologia, alguma doença mental, falando assim meio que senso comum para os loucos, né? Mas não, a psicologia é para todas as pessoas. Ou então a psicologia é só para as pessoas que precisam, só para as crianças que estão em fase de desenvolvimento. Não, a psicologia é para todas as faixas etárias. A psicologia é para as pessoas que têm um financeiro mais alto. Não, a psicologia é para todos, não só para aqueles que podem investir. Hoje nós temos psicologia social, nós temos a psicologia no SUS, em políticas públicas, nós temos a psicologia em diversos contextos. Então eu penso que ainda aquele estigma, né, aquele pequeno preconceito que existe na psicologia. E isso que a gente, acredito que até a TV Primavera fazendo, né, esse processo, ajuda mesmo a desmistificar, né, o que é a psicologia de fato, quem que precisa, por que pode, né, utilizar, em que momento eu preciso utilizar ela. Eu acho que essas respostas também que a gente pode estar pensando também para o nosso acadêmico, aquele que busca a psicologia, para que eles possam entender também qual é o caminho que eles vão seguir aí durante 5 anos de formação, né? São 5 anos estudando a mente humana, o comportamento humano, todos os processos, o contexto, a cultura, tudo aquilo que o sujeito está inserido. Agora, você falou ali, né? Anos atrás se falava muito isso mesmo. A psicologia você vai num psicólogo. Então é louco, né? Tá passando por algum problema mental. Isso se desmistificou bastante ao longo dos anos. Hoje acho que não se vê mais, não se associa mais tanto dessa forma, né? Falando da minha realidade, né? Faz 10 anos que eu comecei meus estudos aí em psicologia e 5 anos que eu sou formada. Eu penso que naquela época existia até um preconceito um pouco maior de quando eu entrei para a faculdade, né? Tu vai estudar psicologia, mas para quê? Né? Para ajudar quem? As pessoas que precisam, com doença mental, né? Os loucos. Não, hoje, daquela época para cá, se desmistificou bastante. Já tem muitas pessoas buscando a psicologia porque, de fato, percebem essa necessidade para um processo de autoconhecimento, para prevenção, ou, de fato, não, eu já estou numa situação de risco, já estou numa situação que preciso de psicologia, de acompanhamento psicológico, de psicoterapia, e eu vou buscar, né? Eu percebo que já não é mais tão falado dessa maneira, com esse pequeno preconceito, né, com relação à psicologia. Ainda existe algumas pessoas aí que são leigas, né, a própria questão de senso comum, de não ter um conhecimento mais crítico diante das coisas, ainda existe um pouquinho isso, né? A vergonha, falando bem abertamente, né? A vergonha de dizer, eu estou indo a um psicólogo. Tem quem vai e não fale, realmente. Tem quem vai e quem não fale, de fato. Mas eu percebo, de forma estatística, né, de que isso já não é mais tão falado no sentido de preconceito, de vergonha, do que há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje, quem procura um psicólogo? Você falou da questão da prevenção também, né? Tem muito isso. Fazer terapia se tornou comum, né? Eu faço terapia. O que seria isso, né?
não é somente para as classes, como eu falei, né? Para as classes mais altas. Fazer psicoterapia, até a gente brinca, né? Nós estamos numa roda de amigos, minha psicóloga disse isso para mim, né? É bem bacana o discurso das pessoas, mas parece que isso é para as pessoas somente com classe alta, mas não. Todas as pessoas hoje veem a necessidade de buscar uma psicoterapia. Nós, psicólogos, trabalhamos com todas as demandas, as faixas etárias, existem algumas abordagens específicas e até que alguns profissionais que se limitam, mas é por questões particulares suas, escolhas, né, de estudo, de pesquisa e de aplicação em prática. Mas a psicologia em si atende desde as pessoas que precisam de alguma necessidade, de alguma doença mental, de alguma questão, alguma psicopatologia, né, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome de pânico, né, algumas questões mais comuns que a gente vê na nossa sociedade, ou alguns transtornos de personalidade, a bipolaridade, borderline, algumas doenças nesse sentido que algumas pessoas já se percebem o seu comportamento e veem a necessidade de buscar ajuda. Mas no meu consultório também tenho pessoas que procuram por questão de prevenção. Por exemplo, Jaque, eu tive um pequeno questão familiar, problemas, traumas de infância, que eu gostaria de tratar isso agora, e também eu quero saúde mental para os meus filhos. Pode não estar sentindo nenhum sintoma, nada que incomode, nenhuma psicopatologia, mas procura. Procura. Eu percebo isso também no meu consultório, né, como eu mencionei. O bacana é que eu tenho um projeto que eu chamo assim, não é bem um projeto, mas quando os meus clientes me procuram para psicoterapia infantil, por exemplo, para os seus filhos ou para si. Eu trabalho com mediação familiar, né? Eu sou psicóloga familiar, então eu trabalho com essa mediação. Quando vem a criança para o consultório, os pais vão estar presentes, né? Porque eu vejo essa necessidade também, né, da família, dos responsáveis estarem junto nesse processo de modificação. E eu sempre falo, a maior herança, né, que é esse projeto que eu falei, a maior herança que tu pode dar para o teu filho é saúde mental. Né, tu tratar as tuas questões pessoais para que o teu filho também saiba lidar com isso, né? E tu vê a mudança dentro da família. Por exemplo, quando um pai e uma mãe faz psicoterapia, isso reflete na criança. Não que a criança não precise. Temos muitas crianças que precisam aprender, né, o que é um processo de autoconhecimento, lidar com as suas emoções, saber lidar no convívio social, né? Tem muito isso também, mas eu sempre falo, a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é saúde mental, e isso é prevenção. Tu está prevenindo, não é não fazer a criança sofrer, não, quando ela sofrer, ela saber lidar com aquele sofrimento. Que é o que muitas pessoas não souberam na sua infância, na sua adolescência, às vezes até na vida adulta, não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com o sofrimento, com alguma situação que acomete a sua vida, e aí vem, né, a frustração, ela é a abertura para as outras patologias, né? Ela abre aí para uma depressão, para uma ansiedade, para um sentimento, para uma tristeza, e aquilo vai se acumulando, e aí tu percebe, né, os processos de outras patologias sendo desenvolvidas ao decorrer do processo emocional dessa pessoa. E justamente essas psicopatologias, né, depressão, ansiedade, que se desenvolvem na vida adulta, muito tem a ver realmente com situações não resolvidas na infância? Sim. Pode-se dizer que sim, né? A gente não generaliza, mas pode dizer que sim, porque tudo faz parte do contexto de vida dessa pessoa, né? Por mais que ela tenha 20, 30, 40, 50 anos, não é somente ela naquele momento. São 20, 30, 40, 50 anos de história, né? Então tiveram diversos momentos que faltou uma elaboração daquele sentimento, daquela situação, daquele processo, daquele momento que a pessoa passou na vida dela. Então, conforme ela abre, né, o espaço, ela se permite vivenciar aquilo, contar sobre aquela situação, às vezes até vivenciar aquele sofrimento que ela não viveu naquela época, traumas de infância, coisas que puderam acarretar num sentimento ruim para ela e que ela só acumulou, guardou, né? Tem muito disso, né? As pessoas guardam, chega um momento, o copinho enche, transborda, né, estoura a emoção, né, não consegue controlar. Então tem vários fatores, né, não é uma única coisa que faz com que a pessoa tenha aquele comportamento, mas muitas coisas estão vinculadas de fato ao desenvolvimento dela, a história, a infância, situações, traumas, coisas que ela viveu ao decorrer da sua vida, que naquele determinado momento, né, aflora, aparece, né. Olha que legal. Mas falando dessa questão da prevenção, então os pais podem levar os filhos já para fazer psicoterapia desde cedo? Quando saber que é o momento certo para levá-los? Existe idade para isso? Alguma situação que tenha acontecido de repente?
A gente fala assim que psicologia é para todos, né? Mas quando é uma situação, já que eu preciso entender quando que o meu filho precisa de psicoterapia, quando eu preciso de psicoterapia, a gente fala muito sobre a questão do comportamento. Quando uma pessoa muda o seu comportamento de forma muito imediata, por exemplo, uma criança que é mais quietinha, de repente ela fica mais conversadeira, ela sai, ela se socializa de forma muito espontânea que não é do perfil dela. Ou ao contrário, uma criança que é muito espontânea, socializa bastante, conversa bastante e ela de repente se isola, não conversa mais, dentro de casa apresenta uma rebeldia, uma irritabilidade, um comportamento que ela não tinha. Esse é o principal fator. E outras questões são, né, um sentimento mais choroso, um comportamento mais choroso, né, um comportamento mais quieto, mais isolado, onde a criança não conversa muito, né? Eu sempre falo que o diálogo dentro da família é o que vai fazer com que os pais percebam se a criança precisa de psicoterapia ou não. Mas, muitas vezes essa criança não expressa, não fala, não demonstra, e os pais não perguntam. Né? Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente percebe na nossa sociedade, é quando os pais não perguntam, não conversam com o seu filho, não esperam a professora vir, como é que o teu filho está na escola, né? Como é que meu filho está na escola? Esperam o outro vir falar para si. E eu acho que o maior interesse, né, para que os pais possam perceber isso e esse comportamento é eles buscarem, né, estar sempre presente, né, com os seus filhos, com a família, com a escola, e aí eles vão compreender também o que é essa mudança de comportamento que o filho está tendo. E falando em depressão, aumentou muito em crianças e adolescentes, né? Pelo menos os números são muito maiores, até o número de suicídio, né? Em adolescentes aumentou muito. Isso é uma preocupação que realmente os pais precisam ter, né? Sim, de fato. Eu penso assim que como essa questão da psicologia hoje está muito aberta também, o diálogo está muito aberto, não é só que aumentou o indício, mas aumentou o desejo dessa criança falar, o desejo desse adolescente falar, dele se sentir à vontade de se expressar para os pais, para os amigos, para o colega, para a professora, na escola. Ele se sente mais seguro de expressar o que ele está vivenciando naquele momento, né? Isso assusta as pessoas, porque antigamente não se falava muito de sentimento, não se expressava muito esse sentimento. E hoje, como existe essa segurança, a criança escuta que tem pessoas que podem ajudar, a criança escuta o professor, a escola, o amigo falando, a gente está contigo, tu não está sozinho, se precisar me procura. Então a criança se sente mais à vontade de expor isso que ela está vivenciando naquele momento, aquele sentimento que ela não consegue elaborar. Saúde mental é essencial, né? É essencial, é essencial. Jaqueline, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois no intervalo a gente volta mais falando sobre saúde mental, falando de psicologia aqui na TV Primavera. A gente volta já. Estamos de volta com o Primavera Saúde. Hoje o nosso assunto é psicologia. A Jaqueline está contando pra gente sobre esse universo, né, da psicologia, o que faz um psicólogo realmente. A gente conversou aí no intervalo sobre as semelhanças, ou enfim, de que forma que trabalham em conjunto, quais as diferenças de um psicólogo e de um psiquiatra, que são áreas que se confundem às vezes, né? Exatamente, assim, para o senso comum, né, para a sociedade em si, muitas pessoas não sabem a diferença. Muitas pessoas me procuram para uso de medicação, né? E isso, eu digo que é comum pela falta, muitas vezes, de informação que as pessoas têm. Mas a diferença já começa desde a formação. São formações, ambas são da área da saúde, mas são formações diferentes. O psiquiatra, ele é um médico. Ele faz a medicina, né, a faculdade de medicina, depois ele faz a sua especialização, a sua residência na área da psiquiatria, enquanto o psicólogo faz a sua faculdade de 5 anos de psicologia. E aí ele pode fazer uma residência, ele pode fazer uma especialização. Eu sempre indico, né, nós da área da saúde, a gente nunca para de estudar. Porque as gerações vão se mudando, as doenças vão modificando. O DSM, o CID, que são os nossos livros, né, de
de nomenclaturas de doenças, eles vão alterando conforme ao longo do tempo, né, dos anos e dos estudos que vão se aprimorando. Então a gente sempre busca estar estudando cada vez mais e se especializando cada vez mais. Mas não é necessariamente uma residência, não é necessariamente uma especialização, os estudos podem ser em casa, livros, leituras, enfim, mas sempre na área científica, né? Aquilo que é senso comum a gente não usa enquanto prática profissional. Já começa a diferença aí pela própria formação. E a atuação também é diferente. Nós temos muitos médicos humanizados, nós temos muitos médicos que conversam com os seus pacientes, que dialogam, que buscam entender o porquê que ele está tendo aquele sofrimento, porquê que ele buscou aquele psiquiatra, aquele profissional. Mas ele vai atuar muitas vezes com a introdução de medicação, né, com ansiolíticos, antidepressivos, medicamentos que vão ajudar, né, a baixar esse sintoma, aquilo que o paciente está sentindo naquele momento e fazer um tratamento por um período. Diferente da psicologia, da psicoterapia, porque nós vamos atuar não com medicação, nós não entramos com, né, essa movimentação da dimensão mais química, que é o medicamento, nós atuamos tudo que é de forma do diálogo, né, da conversação, com técnicas de psicoterapia, com técnicas aplicadas, né, no setting terapêutico, que vão auxiliar o processo também de compreensão desses sintomas. Né? Muitos profissionais trabalham da psicologia com o processo de compreensão da mente, do comportamento, do processo, da programação da mente, de como lidar com aquele sintoma que eu estou passando naquele momento. O que eu devo fazer quando eu estou numa crise de ansiedade, né? O que eu devo, qual é a atuação que eu tenho que ter naquele momento? Será que se eu ficar mais nervoso? Será que se eu chamar alguém? Né? As dúvidas que acontecem. A gente vai ajudar esse sujeito como lidar com aquilo e também entender o que desencadeou, o que provocou aquele sintoma, o que causou aquilo dentro de mim, né? Que podem ter sido diversos fatores, como a gente conversou anteriormente, né? Pode ter sido coisas de infância, sentimentos mal elaborados, situações que o sujeito não compreende na sua vida, emoções que ele não compreende, e daí ele começa a fazer esse processo de autoconhecimento. Por isso que a gente diz que o autoconhecimento é a chave do negócio, porque ele vai se conhecer, ele vai conhecer o que ele está sentindo, conhecer o que causou aquele sentimento, todo um processo. Então a gente trabalha de forma paralela, né? O psicólogo, o psiquiatra e outros profissionais, a gente chama de uma equipe multiprofissional, onde o paciente ele não trabalha isoladamente somente com aquele sintoma, mas, por exemplo, uma questão que precisa de um psiquiatra, uma criança que precisa de um psiquiatra infantil, de um neuro, de um outro profissional, né, da área da saúde também. Às vezes preciso de um nutricionista, preciso de um educador físico, preciso de um psicopedagogo para trabalhar também com aquele cliente. Então a gente vai trabalhar com equipe multiprofissional, profissionais que atuam especificamente com aquele problema daquele paciente, com aquela situação, com aquele contexto que ele te apresenta. E a gente está sempre em diálogo, em conversação com esses outros profissionais, né, para que a gente possa saber chegar no objetivo, né, que é a melhoria, né, o benefício desse nosso cliente, desse nosso paciente. Então, por isso que existe esse diálogo, equipe multiprofissional, que vai todos os profissionais trabalhar para um mesmo objetivo. Não necessariamente que todos estão no mesmo consultório, na mesma clínica, no mesmo espaço, mas hoje até o processo de toda a tecnologia que tem ajuda muito, né, que a gente tenha contato com esses outros profissionais, né, desde ligações, telefone, enfim, a gente pode fazer via Skype, por vídeo, a gente pode combinar de se encontrar, fazer uma pequena reunião. Hoje é muito mais tranquilo. Hoje é mais fácil, né, de ter esse contato direto com esse outro profissional para que a gente possa discutir aquele caso, né, e como chegar a um objetivo específico, né, ao benefício daquele nosso cliente, daquele nosso paciente, ou até o processo do diagnóstico dele. Né, eu fiz um processo de avaliação psicológica, encaminhei para um outro profissional, para um médico, para que a gente faça o fechamento daquele diagnóstico, para que quando ele introduz a medicação, eu vou acompanhando isso também, né? Nós não introduzimos medicação e nós também não retiramos. Nós psicólogos, nós não trabalhamos com esse processo, com essa atuação. O que a gente faz é acompanhar.
acompanhar. Se eu vejo, por exemplo, que meu paciente está bem, que ele já está melhor, eu entro em contato, o próprio paciente entra em contato com o seu médico, com o seu psiquiatra, e ele vê, talvez eu possa estar fazendo, né, a retirada da medicação, o que você acha, o que o doutor acha, e aí a gente vai fazendo essa conversação, né, jamais deve ser retirado, que eu acho, Débora, que é justamente o que acontece, né, na sociedade. Algumas pessoas, elas acabam, acabou a minha medicação, não, nem vou comprar mais porque eu já estou bem. Vamos testar. Vou testar, exatamente, né? Não, acabou a medicação. Ou então, não quero mais tomar, vou tirar, porque eu acho que eu vou ficar dependente. Isso pode ser um problema? Pode, porque o sujeito não finalizou o seu tratamento, né, com um acompanhamento médico. E isso pode futuramente acarretar no retorno desse sintoma, dessa ansiedade. Por isso que eu digo, tem que fazer o tratamento certinho, seja com o medicamento, seja com o psicólogo, seja com os outros profissionais, e aí tu vai fazendo o processo certo, né? A gente sempre indica, né, hoje, como eu falei, existem muitos profissionais da área da saúde, da área da medicina, que são bem humanizados, eles conversam com o paciente. Hoje não é mais só chegar, né, tu vai usar essa medicação para tratar a tua ansiedade, para tratar a tua depressão, para cuidar disso. Não, eles conversam, eles buscam entender. Então vejo a necessidade de encaminhar para um psicólogo. E vice-versa acontece comigo também, né? A gente faz, muitos clientes me procuram, pacientes me procuram para tratar determinado diagnóstico ou sintoma que ele está sentindo, e eu vejo muitas vezes a necessidade de encaminhar para um outro profissional para que, paralelo, a gente faça esse trabalho, ele introduzindo medicação e eu com o processo de psicoterapia. Tem situações, por exemplo, no caso de crises de ansiedade, que é necessário o atendimento de um psicólogo com um psiquiatra. Aí cada um realmente trata algo, né? A medicação vai tratar o sintoma e a questão da causa realmente, para que isso não volte a acontecer, daí é o psicólogo. Exatamente assim. Nós vamos buscar entender os gatilhos, o que desencadeou, né, naquele paciente para que ele sentisse aquele sintoma. E aí o nosso corpo, ele é psicofísico, né? A gente chama tudo que nós sentimos psicologicamente, ele transfere para o nosso corpo. Né? A gente brinca muito com os meus acadêmicos, eu trago muito a teoria, né, do biopsicossocial. Nós, seres humanos, somos biológicos, psicológicos e sociais. Então, nós somos biofísicos, psicofísicos, e tudo está interligado, e todas essas três dimensões são interdependentes, uma depende da outra. Muitas coisas que eu sinto emocionalmente são derivados do meu ambiente onde eu estou inserida, né, da minha família, do meu trabalho, do meu contexto de vida. E isso me gerou algum sintoma, me gerou estresse, me gerou alguma situação que isso acaba acarretando na minha vida física, no meu corpo, né? Quantas pessoas aí têm enxaqueca, têm dores musculares. E aí a gente ouve o pessoal falando, meu psicológico tá abalado, é por isso que eu tô com dor de cabeça. Isso, muita gente diz isso, a gastrite nervosa, né, que a gente fala, dores estomacais, enfim, várias situações que acabam sendo acometidas de forma física, mas que a causa é psicológica, é emocional. Né? Então, vou lá tratar a minha gastrite, vou lá no meu médico, né? Vou lá no meu gastro. Daí, o médico vê, não, realmente tá com um machucadinho no estômago, tá com alguma coisa, tá com isso, tô com azia, nananana. Ele vai, faz o tratamento. E aí, de repente, teve uma outra situação que provocou um estresse emocional, e aí sai de novo, né? Até que eles chamam, eu tenho gastrite nervosa, que é quando eu fico nervoso, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas vamos tratar essas questões emocionais, esse nervosismo, essa irritabilidade, essa raiva, aquilo que provoca dentro de si, para que o corpo acaba sofrendo, né? O nosso corpo acaba sofrendo. Por isso que nós somos psicofísicos, tudo está interligado. Agora, a importância também, né, Jaqueline, de procurar um profissional para resolver essas questões do autoconhecimento, porque nem sempre a gente consegue resolver, né? Às vezes a gente passa por situações na vida que não acha necessário buscar um profissional porque acha que é só um problema, eu vou resolver. E aí vai alimentando aquela questão do copinho, né, que você falou. Vai enchendo e quando não consegue resolver, vai procurar um profissional, já tá com o copinho transbordando, né? Exato, exatamente assim. É importante buscar quando o copinho tá lá no começo, né? Quando a pessoa percebe, né, que tem comportamentos, situações que acabam mexendo no seu emocional, e aí buscar um profissional para que ele possa compreender esse processo. A gente já está quase chegando no fim da entrevista, mas eu tenho uma dúvida que eu sei que muita gente deve se perguntar. Psicólogo está sempre analisando as pessoas? Porque tem esse mito, ou verdade? Então,
não é correto, né? Porque nós temos a nossa vida social, Vocês né? conseguem desligar? Sim. Existe muito isso, assim, a gente sabe o que é nossa vida social e nossa vida profissional, né? Até é engraçado, eu vou me apresentar, eu sou psicóloga, um grupo de amigos, né? Tu é psicóloga, agora eu fiquei com medo, vai me analisar, mas não, o intuito não é, né? Nós não podemos analisar sem a permissão do sujeito, né? Isso tem que ficar bem claro para todas as pessoas e para os profissionais também, né? Nós não vamos analisar a pessoa sem a permissão dela, sem estar em setting terapêutico, em processo, né, de análise, enfim, né? Mas existe muito isso, né? A sociedade pensa que todo psicólogo está me analisando, mas não. Né, nós temos aí o nosso ambiente social, tanto que nós não trabalhamos, por exemplo, o nosso código de ética deixa muito claro, né, que não indica que nós trabalhamos com familiares, amigos, pessoas próximas de nós, para que nós tenhamos a nossa neutralidade no nosso ambiente de trabalho, né? Para que a gente saiba lidar exatamente com aquilo que a pessoa está me apresentando naquele momento, para que eu não vá levar em consideração no sentido, por exemplo, os meus próprios preconceitos sobre aquela pessoa, né? Por exemplo, eu sei quais são os problemas do meu esposo, da minha mãe, do meu pai, da minha família, então como é que eu vou tratá-los sabendo, já criando dentro da minha mente os meus processos que eu já idealizei com o convívio, né? Ou dos meus amigos, das minhas amigas, das pessoas que estão próximas de mim. Então fica um pouco difícil no sentido, né? Que por isso que é uma indicação que a gente não trate pessoas que nós temos vínculo emocional, né? Porque eu posso colocar a minha emoção em primeiro lugar. Por exemplo, nós somos amigas e tu me busca, né? Já que eu preciso fazer um tratamento psicológico contigo, preciso fazer psicoterapia, e aí nós já temos um vínculo emocional, nós já temos uma amizade. E aí nesse sentido eu vou te devolver algumas coisas que podem mexer contigo, que podem te machucar, né? Coisas que vão fazer você pensar no seu comportamento. E aí você vai dizer assim, mas a Jaque só tá falando isso porque ela é minha amiga, porque ela me conhece, né? Atrapalha. Atrapalha. Então por isso que não se indica, né? Nem eu analisar, nenhum profissional analisar as pessoas ao seu redor sem a permissão, e também a gente não atender pessoas que têm um vínculo emocional. Por mais que eu diga, não, eu vou conseguir, né, diferenciar, dividir isso, né? Uma coisa é a Jaque profissional, uma coisa é a Jaque amiga, família, social, né? Mas muitas vezes o outro não vai conseguir receber muito bem as minhas devolutivas, né? Então tudo isso vai depender. Não, você falou que não analisa, mas acaba tendo uma percepção, por esses anos de estudo, vocês acabam tendo uma percepção, sexto sentido, mais além ou não? Entendi. Então, a gente tem um olhar mais analítico, uma escuta, né, mais analítica, mas a gente, a partir do momento que o sujeito não permite, muitas vezes eu posso sentir, porque o nosso corpo fala. Né, o corpo fala, então a gente percebe quando uma pessoa não tá legal, não tá bem, quando ela já tá um pouco mais tristonha, né, por mais que eu não tenha tanto convívio com ela, tem alguns sintomas que a gente percebe, mas mesmo assim eu posso oferecer uma ajuda, mas jamais dizer, você está sentindo isso por isso, por tal coisa, tal passar situação. Desse campo. Exatamente. Mas é bom, pra tua vida, um psicólogo é bom, né, consegue analisar as pessoas e saber até onde pode chegar também. A gente tem que gerar esse limite, né, tem que ter Exatamente. Bom, Jaqueline, obrigada pela sua presença, acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho mais, para quem não sabia exatamente como funcionava ou quando procurar um psicólogo, né, eu acho que deu para entender um pouquinho mais desse campo, né, que é tão vasto aí, né, e vocês, como você falou, está sempre se qualificando cada vez mais dentro dessa área da saúde, né? Exatamente. Obrigada também, Débora, obrigada a toda a tua equipe, né, aos telespectadores. É muito bacana estar participando desse momento agora aqui, né, com vocês, porque a gente acaba mostrando que saúde mental é para todos, né, não é somente para aqueles que buscam, para aqueles que veem essa necessidade ou para alguma classe específica. A partir do momento que você vê necessidade de buscar um psicólogo, né? Não pense 2, 3 vezes. Óbvio, procure pessoas que você se sinta confiável, que você sabe, né, da relevância, da importância desse profissional. Mas, como a gente falou antes, né, sempre a qualificação, profissional que está sempre estudando, buscando, né, sempre está se atualizando no mercado de trabalho, isso também é bem importante. E saúde mental, essa frase acho que ficou, né? Saúde mental é para todos. É para todos. Obrigada, Jaqueline. Obrigada também. A gente vai chegando ao fim do Primavera Saúde. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera. Até lá!